A própria OTAN da Rússia chegou ao fim. Já em setembro de 2022, tropas do Azerbaijão avançam sobre o próprio território da Armênia. Agora não é mais Nagorno-Karabakh, e sim território reconhecido internacionalmente da Armênia. Mais de 200 soldados armênios morrem em 2 dias e vilarejos inteiros são bombardeados. O governo em Yerevan vê suas fronteiras praticamente desmoronarem. A Armênia faz exatamente aquilo para o qual alianças militares existem. O governo chama seus aliados e invoca o artigo 4 da OTSC, ou seja, a cláusula de assistência mútua daquela aliança que Moscou apresenta há anos como a resposta russa à OTAN. Um ataque a um é considerado oficialmente um ataque a todos, mas o que acontece depois beira o absurdo. Moscou envia uma missão de observadores para analisar a situação e elaborar relatórios, não tropas. Não há uma avaliação política do ataque e não há condenação do Azerbaijão. Desde então, reina um clima glacial entre os dois estados. Poucas semanas depois, o premier Pashinyan se recusou a assinar a declaração final conjunta na cúpula em Yerevan diante das câmeras ao lado de Vladimir Putin. 4 anos depois, ministros das relações exteriores da OTSC se reúnem em Kazan, Rússia, e surge novo escândalo. A Armênia quer sair completamente, e até mesmo os demais membros, especialmente o Cazaquistão e o Quirguistão, estão se distanciando da Rússia e criticando Putin publicamente. A única aliança militar da Rússia parece, portanto, estar chegando ao fim neste momento. O que está acontecendo agora com a OTAN da Rússia? Como funciona a OTSC, afinal? Por que justamente agora o conflito com a Armênia está vindo à tona? Por que quase todos os parceiros de Moscou, da Ásia Central ao Cáucaso, estão se afastando? Vamos analisar essas questões no vídeo de hoje. Aproveite! O chamado Tratado de Segurança Coletiva foi assinado em 1992 em Tashkent, no Uzbequistão, apenas alguns meses após o colapso da União Soviética. A ideia era simples. Moscou queria impedir que as repúblicas recém-independentes saíssem completamente de sua esfera de influência na área de segurança. Até 2002, isso virou uma organização com secretariado, Estado-Maior e exercícios conjuntos. Hoje, a OTSC é composta por 6 estados: Rússia, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão e, pelo menos no papel, ainda a Armênia. Mas na verdade já foram mais, e a lista daqueles que saíram antes já diz muita coisa. O Azerbaijão não renovou o tratado em 1999 devido a desentendimentos com a Rússia, e a Geórgia fez o mesmo na época. O Uzbequistão também saiu, ou seja, é uma aliança que perde mais membros do que ganha e tem um problema estrutural. Ao contrário da OTAN, aqui não há comando integrado com forças armadas de vários países atuando juntas o tempo todo. Não há processo político que permita aos membros menores se impor contra Moscou. A OTSC é basicamente um instrumento de projeção de poder russo, onde decisões importantes dependem do interesse do Kremlin no momento. Como isso funciona na prática ficou evidente em janeiro de 2022 no Cazaquistão. Após protestos pelo aumento do gás e crise de poder em Astana, o presidente Tokayev pediu ajuda e tudo ocorreu rapidamente. Cerca de 2.000 soldados sob comando russo chegaram ao país em poucos dias e protegeram aeroportos e instalações estratégicas. Foi a única operação real na história da aliança. Curiosamente, não foi contra um inimigo externo, mas para estabilizar o governo contra a própria população. Aqui está a real função da organização, e por isso não auxilia a Armênia até hoje. Após o ataque de 2022, Yerevan foi tomando medidas aos poucos. Em fevereiro de 2024, o presidente Pashinyan suspendeu inicialmente a participação e em junho do mesmo ano anunciou a saída, embora sem mencionar uma data concreta. A Armênia abriu mão de seu cargo de vice-secretário-geral, ficou ausente das cúpulas de 2024 em Astana e de 2025 em Bishkek e também interrompeu os pagamentos ao orçamento comum. A ruptura final com Moscou foi em setembro de 2023. O Azerbaijão iniciou uma operação militar em Nagorno-Karabakh. Mesmo com protetores e tropas de paz russas no local, cerca de 100.000 armênios deixaram sua terra natal em poucos dias, sem intervenção. Para muitos armênios, isso respondeu à pergunta sobre quanto valem as garantias de segurança russas numa situação crítica. A Rússia se mostrou um tigre de papel e parecia ter perdido toda a energia por causa da guerra na Ucrânia. Mas para que vocês não fiquem sem energia no dia a dia, felizmente existe a Holly, onde vocês estão ganhando algo agora mesmo. Ao comprar Status Sets e Holy Leaks, ganhe uma caixa grátis com 10 sachês de Iced Tea Blackberry Black Tea ou Darjeeling Honey, refrescantes e deliciosos para o verão. O negócio imperdível do Starter Status Sets e Leaks segue disponível pelo meu link. Assim, vocês ganham 57 porções de Holly, ideal para provar os best-sellers de Iced Tea, hidratação, milkshakes e energy. Cada porção custa menos de 80 centavos, bem mais barato que energéticos comuns. Vocês também seguem seus objetivos do ano com tranquilidade.
Holly tem zero açúcar, muitas vitaminas, eletrólitos e fibras. Com mais de 25 sabores deliciosos, agrada a todos, como mostram as 4,6 de 5 estrelas no Trustpilot. Se estavam pensando em experimentar a Holly, agora é o melhor momento. Use meu código CAMEL e ganhe 10% de desconto extra. Aproveite a promoção e ganhe uma caixa de 10 Iced Tea grátis em cada pedido do Status Sets e Leaks. Chegamos à escalada atual. Em 10 de junho de 2026, ministros das Relações Exteriores da OTSC se reuniram em Kazan, mas desde o início ficou clara a tensão entre os Estados-membros. Sergei Lavrov declarou à imprensa que a Armênia deve dinheiro ao orçamento da organização há mais de 2 anos, e que foi acordado examinar a aplicação do respectivo artigo da Carta. Refere-se ao artigo 20, que permite retirar o direito de voto por inadimplência e, em último caso, suspender ou excluir a membresia. Lavrov também acusou a Armênia de ampliar a cooperação com a OTAN, participar de exercícios com parceiros ocidentais e adquirir armas desses países. O que é um fato, pois a Armênia adquiriu grandes quantidades de equipamentos militares da França nos últimos anos, mas só depois que as entregas russas demoraram muito, mesmo já tendo sido pagas. As reações de Erevan foram calmas. O presidente Pashinyan afirmou que sabia que existia um mecanismo de exclusão e que ele funcionava. Se os Estados-membros decidirem, vamos tomar nota disso. Questionado sobre a Armênia voltar a pagar contribuições, ele disse que nada mudaria. Na diplomacia, ficou claro para a maioria que isso marca o fim da Armênia na organização. E também o secretário-geral da organização confirmou pouco depois que a Armênia, embora juridicamente ainda seja membro, de fato praticamente não participa mais. É uma aliança militar cujos membros debatem publicamente quem feriu quem primeiro, perdendo seu efeito de dissuasão. Moscou sabe disso, e por isso usou outro tipo de pressão em paralelo, pouco antes das eleições parlamentares armênias, no dia 7. Em junho, a agência reguladora russa impôs restrições à importação de produtos armênios. Foram afetados flores, água mineral, vinho e conhaque, peixe, além de várias frutas e legumes. A justificativa oficial foram deficiências fitossanitárias, mas o momento escolhido chamou a atenção. Mesmo assim, os cálculos de Moscou falharam novamente. O Partido Contrato Civil de Pashinyan conquistou cerca de 49% dos votos e 61 das 105 cadeiras no parlamento. Tudo isso com participação eleitoral de 59%, bem maior que em 2021. Ou seja, a população confirmou justamente sob máxima pressão russa o rumo pró-Ocidente, e Bruxelas reagiu desta vez mais rápido do que o habitual. Ursula von der Leyen anunciou um pacote financeiro e facilidades comerciais para produtos agrícolas da Armênia. A comissão trabalha em medidas autônomas de comércio que devem reduzir tarifas de mercadorias avaliadas em 420 milhões de euros anuais. Uma remessa inicial de 10 mil flores armênias foi enviada à Letônia, não mais à Rússia, simbolizando mais do que qualquer declaração. O parlamento da Armênia aprovou em março de 2025 uma lei-quadro visando a adesão do país à União Europeia em breve. Vários acordos quadro estão sendo elaborados para levar a Armênia a uma adesão transitória à União Europeia. Os números mostram mudanças drásticas na estrutura. Somente entre janeiro e maio de 2026, o comércio entre a Rússia e a Armênia caiu 21%. A participação da Rússia no comércio exterior da Armênia caiu de 35% para 28% em um ano, enquanto o comércio com Europa e China cresce. A Armênia não é a única nessa situação. Permanece a dúvida: por que tantos parceiros se distanciam ao mesmo tempo? O principal motivo é a guerra na Ucrânia. A Rússia, há mais de 4 anos, com grande parte do seu exército presa em uma única frente, não consegue garantir nada em outros lugares. Na Ásia Central, isso foi percebido com clareza. Quando o Quirguistão e Tadiquistão travaram verdadeiros combates em sua fronteira em 2021 e 2022 com centenas de mortos, ou seja, 2 membros da mesma aliança atirando um no outro, a OTSC não teve nenhum papel na solução. O Tratado de Fronteira foi negociado entre as duas partes em 2025, também há receio de abrir um precedente. O Cazaquistão, com sua grande minoria de língua russa no norte, entendeu muito bem quais argumentos o Kremlin usa para justificar mudanças de fronteira. O Cazaquistão não reconhece os territórios ucranianos anexados e cumpre as sanções ocidentais para evitar ser alvo. E o presidente cazaque, Tokayev, chegou a repreender pessoalmente Putin recentemente e falou sobre finalmente acabar com a guerra. E economicamente, Moscou já está perdendo o poder de atração. Não preciso mais explicar a situação econômica da Rússia. Já a China financia infraestrutura na Ásia Central em uma escala com a qual a Rússia já não consegue competir há muito tempo. A cooperação em segurança entre China e países da Ásia Central avançou. Simultaneamente, a Turquia aproxima estados de língua turca via Organização dos Estados Turcos. A União Europeia fez sua primeira proposta séria, realizou a primeira cúpula em Samarcanda, no Uzbequistão, e anunciou investimentos pelo Global Gateway, marcando presença no cenário.
A principal promessa militar da Rússia está enfraquecendo. Na cúpula do ano passado, Putin anunciou um grande plano para equipar as tropas conjuntas com tecnologia russa moderna. Só que, atualmente, a Rússia está produzindo exclusivamente para suas próprias necessidades, e a reputação das armas russas sofreu consideravelmente após 4 anos de guerra na Ucrânia. Por isso, atualmente ninguém quer comprar armas do Kremlin. E assim, no final das contas, resta uma aliança bastante disfuncional. A Bielorrússia é o único parceiro real, pois depende de Moscou e não tem muitas opções. Ainda assim, Lukashenko tem equilibrado a relação entre Rússia e Ocidente. Os 4 membros restantes mantêm a filiação, pois uma ruptura aberta seria cara, mas não se importam muito. Para a Europa, isso é uma oportunidade que deve ser levada a sério. Quando as garantias de segurança russas falham, surgem alternativas. A Armênia mostra que é possível escolher outro caminho, mesmo sob pressão. E vocês, o que acham? A UE deveria apoiar a Armênia de forma muito mais significativa e também colaborar mais estreitamente com os outros ex-parceiros da Rússia? Escrevam aí nos comentários. Não deixem de conferir agora mesmo a promoção da Holly e confiram a caixa com 10 chás gelados da Holly totalmente grátis. E se vocês ainda estiverem curiosos para saber por que a Rússia realmente ainda não ameaçou abertamente o norte do Cazaquistão, então eu recomendo muito este vídeo para vocês. Divirtam-se, a gente se vê na próxima, até lá, tchau!